Olá, meus amores, aqui é a professora Jomábia e nossa aula de ciências hoje é sobre recursos naturais. Isso mesmo, são elementos retirados da natureza para a sobrevivência do ser vivo. Esse recurso natural é tudo aquilo que é extraído da natureza e usado para a sobrevivência e desenvolvimento da população humana. Exatamente. Eles existem para suprir as necessidades dos seres vivos. Esses elementos eles são úteis no nosso dia a dia. Eles nos fornecem alimento, energia, garantem o nosso desenvolvimento e das nossas atividades exercidas no nosso cotidiano. Mas vale lembrar que esses recursos eles não estão distribuídos de forma homogênea no planeta, não. Tem lugares que existe em abundância, tem bastante. Em outros lugares do planeta já é um pouco reduzido, mas tem em todo o planeta. Só que varia de quantidade de localidade para localidade. Quais são esses recursos naturais que a gente encontra na natureza? O solo, o ar, a água, os minerais, o vento. E esses recursos eles podem ser utilizados de diversas formas. Como é que a gente utiliza esses recursos que a gente adquire da natureza no nosso cotidiano? Como é que a gente utiliza? Através da alimentação, usando a matéria-prima, produção de energia. Todo e qualquer tipo de alimento provém desses recursos naturais. A matéria-prima para a produção de tudo quanto é coisa que a gente necessita. O homem, ele produz, ele constrói, ele fabrica, não é? Roupas, calçados, casa. Então, ele é um exemplo de um elemento de uma matéria-prima retirada dos recursos que o homem utiliza muito a madeira, por exemplo, para a construção de casas, não é? De móveis. A produção de energia, nossa energia elétrica, ela provém de um recurso natural, que é a água. Também tem energia que provém do sol, que provém do vento. Claro que existem mecanismos para isso, que o homem criou, né? Mas tudo que o homem precisa fazer depende desses recursos. E os recursos naturais, eles são classificados em dois tipos, os renováveis e os não renováveis. Vamos ver o que quer dizer isto. Os recursos renováveis são aqueles que não esgotam com o uso. Quer dizer, você utiliza e ele continua se renovando, nunca se acaba. Ou eles podem se renovar pela ação da natureza ou pela ação humana. O exemplo de recursos naturais renováveis que temos aqui, ó, a água, o vento, a vegetação, a energia solar, essas coisas o ser humano usa e não se acaba. Mas isso não quer dizer que o ser humano deve extrapolar, abusar desses recursos, não. Tem que usar com sabedoria, com responsabilidade, porque são coisas que são renováveis, mas que um dia pode ficar escasso, reduzir. Tudo é possível, né? Normalmente esses recursos eles não se esgotam com facilidade devido a essa renovação, né? E essa facilidade que ele tem de se renovar. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza. Então, se o homem não usar com responsabilidade, continuar usando desenfreadamente, abusando de forma exagerada, isso pode causar danos à natureza e, consequentemente, nos prejudicar. E os recursos naturais não renováveis
eles levam milhões de anos para se formar na natureza e eles podem se esgotar com o uso excessivo. Vejam a diferença dos recursos renováveis. Esse aqui, ele pode acabar rápido e demorar muito para se reconstituir novamente. Então, temos como exemplo o petróleo, os minerais, o gás natural, o carvão. Esses são elementos não renováveis, não se renova com facilidade. Pode até acabar. Aqui temos imagens de alguns elementos. Temos a placa que capta energia solar nessa primeira imagem. Temos a energia eólica, né, que vem do vento, provém do vento. Temos a água. Temos também os não renováveis, como o alumínio, ferro, que são os minerais, né? Tem o carvão, tem o combustível, que é o petróleo, né? Então, para não esquecermos recursos renováveis e recursos não renováveis. Os renováveis são todos aqueles que existem na natureza em abundância, tem bastante, e que facilmente se renovam. A fauna e a flora, por exemplo, reproduzem-se mais rapidamente do que o consumo do homem. A fauna diz respeito aos animais e a flora é no que diz respeito à vegetação, às plantas. E eles se reproduzem muito mais do que o ser humano. Por isso que eles são renováveis, estão em constante renovação. Mas se a caça for superior à capacidade de reprodução, aí dá-se a extinção da espécie. O homem usa da sua ignorância para abusar da boa vontade da natureza. E caça, e pesca, e destrói, e com isso acontece o desgaste e, consequentemente, poderá ou já está acontecendo de prejudicar a questão da nossa sobrevivência. E os recursos não renováveis são todos aqueles que se encontram na natureza em quantidades limitadas. Eles extinguem-se com a sua utilização porque a sua formação demora milhões de anos. Um recurso não renovável que, se acabar hoje, ele só vai retornar daqui a muito tempo depois. Os principais são o petróleo, o gás natural e o carvão. Então, pessoal, a gente tem que se conscientizar, fazer reflexões em cima dessa questão. A natureza nos dá gratuitamente. Então, o que é que a gente pode dar em troca, retribuir para ela? Protegendo, evitando prejudicar, não é? Evitando poluir. Ter aquela consciência de sempre proteger a natureza, o meio ambiente, porque é de lá que a gente tira o nosso sustento. É ela que nos ajuda na nossa sobrevivência, não é? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre isso, sobre esse tema muito interessante, bem reflexivo, e a gente vai dar continuidade com a atividade do livro. Certo? Então, a gente encerra por aqui o nosso vídeo. Até a próxima aula e bom trabalho!